Bem-vindo à nossa aula de hoje de lógica dinâmica. A aula de hoje vai focar em uma alternativa para os sinos que nós estamos usando. Uma outra classe de lógica, nós vamos usar os mesmos dispositivos que nós usamos também para nos circuitos CMOS, mas vocês vão ver que esse tipo de lógica resolve alguns problemas, mas no outro lado também gera novos problemas. Para definir o que decide a velocidade de um circuito, nós precisamos relembrar que nós temos aqui uma corrente que precisa carregar a nossa capacitância até uma certa tensão, tensão de alimentação, que representa também os nossos valores lógicos e nós podemos reformar essa fórmula, podemos dizer que o atraso dos nossos circuitos depende da capacitância da corrente e desse ΔV, que é a tensão para representar o valor 1. Né? Então, precisamos carregar a nossa capacitância a esse valor. Ou seja, nós podemos dizer que para ter circuitos rápidos, nós precisamos capacitâncias baixas, nós precisamos altas correntes e, como já falei, nós precisamos uma tensão pequena que representa nossos ohms. Bom, se vocês olham aqui a nossa porta clássica de CMOS, nós podemos ver que, especialmente nesse caso é crítico aqui, no nó 2, que os PMOS têm que ser muito grandes. Né? Normalmente vocês sabem que a mobilidade dos PMOS é menor do que dos NMOS, por isso, para ter a mesma resistência, eles têm que ser maior. Isso pode resultar em transistores grandes, e nós sabemos, se vocês aumentam o tamanho do transistor, nós aumentam a capacitância, né? Ou seja, nós podemos ver que a relação entre o tamanho do transistor e a corrente que passa é bem pior do que no NMOS. Então, nós podemos ver aqui nessas entradas, aqui tem, neste caso aqui, uma capacitância de entrada de 5 Wmin, né, ou 5 tamanhos mínimos de um transistor, que realmente é uma capacitância alta. E isso abre a pergunta, seria possível tirar estes PMOS da nossa lógica? Bom, se vocês pensam, né, se nós olhamos aqui nessa porta aqui, né, se nós tirarmos esses dois transistores, não podemos ver que essa lógica não vai funcionar mais. Né? É possível ligar ou desligar esses transistores, ok? Não? Porque eles vão ficar. Então, se nós ligamos esses transistores, o Y pode ser descarregado, ou seja, pode mudar para zero, mas, né, obviamente, né, se esses dois transistores são desligados, não temos uma opção mais carregar esse valor para 1. Então, precisamos pensar em novas classes de lógicas que talvez podem resolver esse problema. E uma lógica mais velha que oferece essa opção é o pseudo-NMOS. Vou explicar em breve porque é pseudo, mas a ideia aqui que nós usamos o PMOS em uma forma que ele é como um resistor, ou seja, vocês podem ver aqui, a entrada é zero, ou seja, o PMOS sempre está ligado. Isso já explica porque é pseudo-NMOS, porque antigamente eles realmente usaram um resistor, hoje em dia eles usam um PMOS, que é mais fácil de fabricar e tem uma resistência maior. E então é pseudo-NMOS, né, porque nós temos não só transistores NMOS. Bom, e o que é a ideia aqui? Né? Vocês podem ver, aqui nós sempre temos uma corrente. E dependente do sinal de entrada, nós podemos descarregar o valor aqui, mas quando nós descarregamos a saída aqui, nós, de uma certa forma, lutamos com a corrente que passa aqui. Né? Então, nós precisamos garantir que quando esse transistor aqui é ligado, que a resistência aqui é bem menor do que a resistência aqui. Ou seja, nós temos aqui um divisor de tensão. Né? Se vocês pensam aqui, né? O nosso clássico divisor de tensão. E se nós podemos fazer que o Rn é bem menor, né? Bem menor do que Rp,
esse sinal aqui vai ser bem pequeno. E quando esse transistor aqui é desligado, ou seja, né, ele não tem mais uma conexão, vocês podem ver aqui, a corrente que passa aqui vai carregar o nosso Vout. Vamos olhar como isso aparece nos diagramas, né, aqui de tensão de entrada, tensão de saída, e vocês podem ver que o perfil, a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída depende da relação desse valor P. Né? O valor P aqui é o tamanho que nós usamos para o nosso PMOS. E se nós usamos um P pequeno, ou seja, né, para uma resistência alta, né, aqui o sinal é bem definido, ou seja, né, já para uma tensão pequeno de Vin, vocês podem ver que o sinal muda para zero. Né? O que nós queremos, né? Então, nesse caso, a resistência é alta, o N é pequeno, então o sinal bem definido. Mas, no outro lado, se nós temos aqui P grande, né? Então uma resistência pequena, vocês podem ver que o sinal primeiro, né? Aqui, nós temos aqui delta, que significa o nosso sinal aqui na saída não é mais zero, né? É aqui zero mais 0,3, 0,4, que já é um problema para os próximos estágios. Pergunta agora, por que nós não usamos, sempre P quadro? Bom, o problema aqui é a fase de recarregar o nosso valor. Ou seja, se nós temos aqui uma resistência pequena, demora mais de recarregar este valor no Vout. Ou seja, né, o slope, né, ou seja, a mudança do 0 para 1 é bem mais lento. Né? Então, temos aqui uma certa forma de optimização. Bom, neste slide, vocês podem ver layout típico de uma porta NMOS, e neste caso nós temos NAND quadro, né? Então nós temos aqui 4 transistores N em uma linha, né? Que são estes transistores aqui, e aqui vocês podem ver este transistor P, que sempre está ligado, então aqui este transistor P, e ele está conectado sempre com ground. E vocês podem ver aqui a grande vantagem, porque esses 4 sinais de entrada, eles são somente conectados com transistores NMOS. Né? Então, numa porta clássica, né, se vocês olham, porta clássica, vou pegar aqui só duas entradas. Então, vocês podem ver aqui, né, que uma entrada sempre é conectado com 2 transistores, que aqui não é mais o caso. Ou seja, a capacitância de entrada foi reduzida. Neste caso, vocês podem ver, a capacitância de entrada foi reduzida pela metade. Né? Se vocês pegam agora uma porta NOR, né, a redução é ainda bem maior. Né? Talvez uma coisa que vocês podem fazer em casa para verificar qual é o ganho que nós temos no pseudo-NMOS em relação à capacidade de entrada, e nós sabemos, né, que a capacidade de entrada é diretamente conectado com a velocidade. Né? Mas, no outro lado, né, que vocês não devem esquecer, né, um grande problema é a borda, né, de subida quando nós precisamos carregar essa saída. Mas tem mais um problema, e essa é, na verdade, a razão que o pseudo-NMOS não é mais utilizado. Por quê? Como vocês podem ver, nós temos aqui transistor PMOS que sempre está ligado. Né? Então, quando a nossa porta aqui, todas as 3 entradas estão abertos, ou seja, se desses, né, se nós temos aqui os outros podem ser zeros, nós temos uma conexão direta para ground. Ou seja, nós temos curto-circuito. Né? E isso é corrente estático. Né? O tempo inteiro temos uma corrente. Isso não é o caso no CMOS. Né? Sabemos no CMOS, né, o pull-up e o pull-down são complementares. Então, só o pull-up ou o pull-down é ligado. Né? Vamos aqui fazer de novo, né, esse esquemático que mostrei em das primeiras aulas. Nós temos aqui o pull-up. Nós temos aqui
a parte pull-down network, e nós sabemos que essas duas partes são complementares, então, né? Essa parte é ligada a essa parte, mas nunca esses dois. Isso não é o caso para pseudo-NMOS. Né? Pseudo-NMOS pode ser que o pull-up é ligado e o pull-down é ligado, que, de novo, gera esta corrente constante. E agora, imagina, mesmo se a corrente que passa aqui são micro ou miliamperes, então realmente é pequeno. Mas se vocês têm 1 milhão ou 1 bilhão de portas lógicas, você realmente tem um problema grande, né? Porque, né, o consumo é diretamente conectado relacionado com a corrente que passa e o VDD. Então, como eu falei, hoje em dia tem algumas aplicações de power, correntes de power, não, circuitos de power, para power circuitos, mas para portas lógicas ou para circuitos lógicos não tem mais. Aqui tem uma opção que pode ajudar, é de desligar este transistor externo, mas isso só funciona quando a sua lógica não está em uso. Vocês podem pensar, quando a porta está, quando vocês têm algum cálculo rodando, vocês não podem desligar a porta porque vocês não sabem se, né, todas as entradas são zero ou pelo menos uma entrada for então isso vocês só podem fazer quando vocês realmente sabem, ok, agora temos um bloco, né, vamos supor, vocês têm um processador, vocês têm uma banco de registradores, ou vocês têm uma ULA, né? Quando vocês sabem que a ULA não está em uso, vocês podem desligar a ULA e vocês podem, nesse caso, desligar essa corrente. Né? Mas quando essa ULA está em uso, vocês têm esta corrente, e isso é realmente um grande problema, especialmente se nós pensamos, né, em uma das primeiras aulas eu falei que os problemas que nós temos hoje em dia são velocidade e mais é o consumo. Então, pseudo-NMOS é uma ideia interessante para aumentar a velocidade, mas nós tivemos realmente esse problema de consumo. Bom, então, uma alternativa para o pseudo-NMOS, né, uma alternativa que evita que nós temos correntes constantes ou esses, né, correntes estáticos, tem o nome lógica dinâmica, né, ou em inglês Dynamic Logic. Então, isso é uma nova classe de lógica que também resolve o problema ou reduz o problema de capacitância de entrada e, no outro lado, ela também resolve o problema de correntes estáticas. Então, vamos ver aqui esses três típicos de lógica que nós temos. Nós temos o CMOS aqui, né, o clássico CMOS, o inversor CMOS, com o nosso PMOS, neste caso, tamanho 2, e o NMOS tamanho 1. Né, temos aqui o pull-up e o pull-down. Aqui nós temos o pseudo-NMOS, então vocês podem ver, de novo, o PMOS aqui é conectado com ground, então ele está ligado o tempo inteiro, o dimensionamento é menor, mas de novo, ele não está no caminho de dados, os dados só passam aqui na entrada de A. O NMOS é um pouco maior, né, para garantir uma resistência adequada, mas mesmo que ele é maior do que no NMOS aqui, mas de novo, aqui a capacidade de entrada é baseada de 3 tamanhos mínimos de transistores, neste caso é só 1,3, então, né, fica bem menor do que no CMOS, mas de novo nós temos o problema de correntes estáticos quando o A fica em 1. E aqui vocês têm essa nova classe, né, lógica dinâmica. Né? Então, nós temos aqui agora um sinal de clock. Esse sinal de clock não é muito comparável com o clock de circuitos sequenciais, tem uma certa paralelidade, mas no fim é um outro sinal, que é conectado com o nosso transistor PMOS, e é muito importante, esse sinal de clock não faz parte dos dados que passam nos circuitos. Né? O sinal de clock é um sinal que é controlado externamente, então, né, o atraso do nosso circuito não depende desse fim, né? O atraso depende da capacitância de entrada dos nossos circuitos, que nesse caso, é só do sinal de A. Então, nós temos o NMOS aqui, o PMOS aqui. E este sinal de clock agora faz que nossa porta pode ficar em dois modos. Né? Pode ser no modo de pré-carregamento, ou em inglês pre-charge, e no modo de evaluação, ou em inglês evaluate. Então, vamos ver.
Como esses dois modos funcionam? Primeiro, nós estamos no modo de pré-carregamento. Neste caso, o sinal de clock fica em 0, que significa, neste caso, esse transistor é ligado. E agora nós precisamos, para essa porta, assumir que o sinal A, neste caso, fica em 1. Então, neste caso, nós precisamos garantir, que fica em 0, que A é 0 durante o pre-charge. Então, A é 0, então esse transistor é desligado e agora nós podemos pré-carregar este nó. Então, o Y agora vai para a tensão de alimentação, então ele é pré-carregado, o valor 1, e depois nós temos a fase de evaluação. Então, na fase de evaluação, o Y muda para 1, então, nesse caso, nós vamos desligar esse transistor, então o nó aqui fica flutuando, e agora, dependente da mudança do A, o Y vai ficar em 1 ou ele vai mudar para 0. Então, por exemplo, se A fica em 0, o que vai acontecer? Se ele fica em 0, o valor vai ficar em 1, vai ser este, e se o A muda para 1, nós vamos ligar esse transistor, nós temos uma conexão do Y para ground, e isso vai fazer que o Y muda para 0. E depois nós voltamos para a fase de pre-charge. Então o clock define-se que o nosso circuito é na fase de evaluação ou na fase de pre-charge, e só na fase de evaluação nós vamos passar os nossos dados durante o circuito. No próximo slide vou mostrar isso. Agora vamos focar de novo nesse requisito que o transistor A, que a entrada A fica em 0 durante a fase de pré-carregamento. Então, para resolver esse problema, nós podemos adicionar mais um transistor que nós chamamos Food OP. Então, esse transistor também é conectado com o sinal de clock, mas um transistor NMOS, e esse transistor é conectado entre o ground e a nossa lógica que faz o cálculo. E nós podemos ver agora que quando o φ fica em 0, neste caso, esse transistor é ligado, ou seja, nós pré-carregamos de novo o nosso Y. Esse transistor aqui é desligado, ou seja, não existe a opção que independente do sinal A, não podemos conectar o Y com o ground, porque esse transistor é desligado, ou seja, não é possível fazer uma conexão. Então, se o φ fica em 0, nós estamos na fase de pré-carregamento, e agora, se o φ muda para 1, nós vamos desligar esse transistor, nós vamos ligar esse transistor, porque a entrada é 1, e agora, dependente do A, nós podemos descarregar ou não o valor Y. Então, estamos aqui na fase de evaluação. Ou seja, se nós olharmos nas formas de implementação, nós podemos ver duas versões de lógica dinâmica. Nós temos a versão footed ou com pé, que significa que nós temos aqui mais um transistor aqui, ou nós temos a versão unfooted, que neste caso nós não temos este transistor, mas neste caso nós podemos garantir que as entradas na fase de evaluação, na fase de pré-carregamento ficam em 0. Vamos ver, vamos comparar as vantagens e desvantagens. Então, a vantagem da versão footed é que realmente nós estamos independentes das entradas, que é bom. A desvantagem é que o clock aqui tem mais uma conexão, ou seja, o sinal de clock tem uma carga ainda maior, e vocês podem pensar, todas as portas são conectadas com esse sinal de clock, então nós temos dentro do nosso circuito agora um sinal com uma alta carga. Isso não impacta a velocidade do cálculo, mas mesmo assim nós podemos carregar e descarregar esse sinal, então isso complica o controle de clock. E além disso, nós temos aqui mais uma porta
mais transistor no nosso caminho, ok? Nós temos aqui mais uma resistência, ou seja, a velocidade do nosso circuito vai cair por causa da resistência aqui, né? E aqui, vocês podem ver, não temos essa resistência mais, então isso reduz a carga para o sinal de clock e ele também aumenta, né, a velocidade com a qual nós podemos descarregar o nó Y, mas a desvantagem é que nós precisamos garantir que as entradas são zeros. Vamos olhar aqui de novo este f. Então, f é a função e esse f é realmente a parte NMOS das nossas lógicas. Então, por exemplo, se vocês querem criar nossas lógicas CMOS, né? Então, se vocês querem criar NAND, né? Vocês precisam fazer que o f parece como assim. Então, aqui vocês têm o resto e aqui, obviamente, vocês têm ainda o Φ, e se vocês querem fazer nó, vocês colocam aqui 2 transistores em paralelo, né? E depois, né, de novo, vocês podem conectar lógicas, as portas, depois da outra. Então, vamos fazer aqui, assim, aqui nós temos aqui o nosso Φ, nós temos aqui a entrada A, e, né, sem nenhuma surpresa, se nós temos aqui outro, vamos aqui outro inversor. Então, essa aqui, nosso nó dinâmico, vai ser conectado com essa entrada. Nós temos aqui agora o Y, temos aqui de novo o nosso Φ. Né? E né, quando nós estamos na fase de evaluação, os dados vão passar de A para aqui e depois para cá. Então, se nós olharmos aqui no layout de novo, vocês podem ver, nós temos aqui o PMOS e o NMOS, né, os dois que são conectados com o clock. Então aqui é a entrada Φ, e aqui vocês podem ver nosso NAND quadro. Então nós temos aqui os quadro transistores NMOS, que são conectados com a saída, com o out, e vocês podem ver aqui, essa porta já também é menor do que a nossa porta de pseudo-NMOS. Mas, né, de novo, desvantagem, nós precisamos aqui clock, mas o clock vai garantir que nós não temos uma conexão direta entre VDD e ground. Ok, vamos falar rapidamente sobre o dimensionamento das portas. Então, nós podemos ver aqui, nós temos a versão unfooted e footed. Então, se nós temos uma versão unfooted, vocês realmente podem usar o dimensionamento que nós usamos também para o CMOS. Então, o Φ sempre fica em aqui fica em e esses tamanhos aqui são os mesmos que nós usamos para NAND e para nó do nosso porta CMOS. Então, aqui os dois são paralelos, aqui eles dois são em série, então, né, para ter o mesmo R, eles têm que ser o dobro. E aqui vocês podem ver de novo a desvantagem do footed, né, porque no footed, né, o PMOS fica em então isso é ok. Mas o problema aqui é que nós precisamos considerar que nós temos mais transistor, então isso afeta os outros transistores no caminho. Então, né, vocês podem ver aqui, ele tem agora 2 em vez de 1. Esses agora tem, né, em vez de 2, ele tem tamanho 3. E aqui, de novo, tamanho 2 em vez de tamanho 1. Então, isso é desvantagem, mas, de novo, vantagem que o valor de A não precisa ser controlado. Agora pode aparecer a pergunta, por que o PMOS fica em 1? Porque, né, vocês podem ver aqui que a fase de pré-carregamento vai ser bem mais lento, ou vai ser mais lento da fase de evaluação. Então a pergunta, isso é um problema? Não. Bom, não é um problema, porque como mostrei no slide anterior, na fase de evaluação, os nossos dados têm que passar várias portas. Ok? Então, isso é tudo, né? Então, os dados passam aqui
Vamos pegar aqui o φ. Os dados passam. Quando o φ fica em 0, desculpe, quando o φ fica em 1, aqui em 1, né, os dados passam por essa porta e essa porta. Na fase de evaluação, né, ou seja, quando o φ fica em 0, cada porta vai ser pré-carregada sozinha, então, ou seja, em paralelo. Então, nós vamos pregar essa porta e essa porta em paralelo. Então, mesmo que o pré-carregamento demora bem mais do que a descarga, né? É sem problema, porque descarga uma coisa serial, então isso durante a fase de evaluação, e pré-carregamento é tudo em paralelo. Ok, se nós olhamos agora nas portas dinâmicas, talvez nós podemos perceber um problema interessante. Por quê? Vamos olhar. Nós temos aqui nosso inversor, e este valor de inversor, né, pode mudar na fase de evaluação. Então, né, aqui na fase de pré-carregamento, nós vamos pré-carregar aqui o y. Então, o y, né, independente se ele era 1 ou era 0 ou era 1, né, na fase de pré-carregamento ele vai mudar para 1. Agora temos várias coisas do A que podem acontecer durante a fase de evaluação. Então, se A fica em 0, é tudo tranquilo, né? Então, se ele fica em 0, o y não vai ser descarregado e o resultado é como esperado. Se o valor A muda de 0 para 1, também é sem problema, né? Porque se o A muda de 0 para 1, né, nós vamos mudar de... Ele era desligado, agora ele é ligado, e nós podemos descarregar o y, e o y vai mudar de 1 para 0, também tranquilo. Também 1 para 1 também é sem problema, porque se A está em 1 e nós entramos na fase de evaluação, nesse caso, ele vai também descarregar, né, no início da fase de evaluação, né, como vocês podem ver aqui. Então, A que está em 1, então nós entramos na fase de evaluação e o A fica em 1 e o Y vai descarregar. Tudo tranquilo. O problema acontece agora se nós olhamos o que acontece quando A muda de 1 para 0. Então, como eu falei, quando no início da fase de evaluação o A fica em 1, nós vamos descarregar um nó. Ok, legal. Mas agora, se A muda agora de 1 para 0, o que nós queremos? Nós queremos, né, que é um inversor, então, se A muda para 0, nós queremos que ele vai desligar o transistor, o que vai acontecer, e nós queremos que esse nó aqui vai mudar para 1 de novo, né? É um inversor. Né? Então, nós esperamos que quando o A vai para 0, que o Y muda para 1. Mas, como vocês podem ver, isso não é possível. Por quê? Porque o φ fica em 0, fica em 1. Né? Então, o φ, nós estamos na fase de evaluação. É uma definição. Né? Então, na fase de evaluação, φ fica em 1. Ou seja, nós não temos mais uma conexão entre VDD e Y. Não é possível. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Y fica em 0. Não é possível, de novo, pré-carregar ou carregar o Y na fase de evaluação. Então, nós podemos dizer, para a lógica dinâmica, nós precisamos garantir que o valor de entrada, o A, o B ou C, que esses valores nunca mudam de 1 para 0 na fase de evaluação. Isso é um problema, né? Por exemplo, se vocês pensam aqui, uma cadeia de inversores, né? Vamos aqui usar o desenho de símbolo, né? E vocês começam aqui, 0. Então, vocês, né? No início da fase de evaluação, este valor é 0,
Então, essa entrada é 1 e a saída é 0, então essa entrada vai ser 0 de novo. Agora, se vocês mudam o 0 para 1, este valor, este 1, então ele vai evaluar este valor, então o 1 vai mudar para 0 e esse 0 vai mudar para 1. Então, voilà, nós temos aqui o caso que este medidor tem uma mudança de 1 para 0. Uma coisa que não deve acontecer na lógica dinâmica, como vocês podem ver aqui. E isso nos leva de novo para o nosso quiz. Então, vamos ver. São de novo duas perguntas. A primeira pergunta é: quais são as vantagens da lógica pseudo-NMOS? Pseudo-NMOS, então, uma vantagem que o PMOS sempre está ligado. É uma vantagem que a capacidade de entrada depende somente do pull-down path, no caminho para descarregar, ou é uma vantagem que tem um corrente estático quando o pull-down path está conduzindo, ou vantagem que o pseudo-NMOS não tem problemas de ratio, de relacionamento entre os transistores. Segunda pergunta: o que significa monotonicity? Na verdade, não sei como falar isso em português. Talvez monotonicidade. Bom, parece bem complicado, mas tanto faz. Então, isso significa que a porta dinâmica é controlada por um sinal de clock. Ou isso significa que a porta dinâmica não pode processar entradas que mudam na fase de pré-carregamento de 1 para 0, ou isso significa que uma porta dinâmica não pode processar novas entradas depois que a saída foi descarregada ou carregada, dependente, nós falamos sobre NMOS ou PMOS, durante a fase de evolução, e a porta significa, esse termo significa que a porta dinâmica somente pode processar bordas subidas ou descidas em PMOS. As respostas vão ser nos próximos slides.